Okay? Come with me now and let's answer the questions on degrees of comparison. Vamos resolver agora as questões relacionadas aos graus de comparação, ok? So, good morning, good afternoon, good evening. One more time. Now let's answer the questions on degrees of comparison. Agora vamos responder as questões. O que eu tenho que observar? Que elementos é que eu tenho numa frase para poder identificar o grau de comparação que a gente quer, o que a questão está pedindo. Olha só. You can tell Harry about it just... Olha aqui, gente. O que eu tenho bem aqui, ó? As. Se eu tenho as apenas em um grau de comparação que a gente viu, depois do adjetivo ou do advérbio, a gente tem as, que é no de igualdade. Então, aqui, ó, you can tell Harry about it just as easily as I can. Tão facilmente quanto eu faço, ok? Então, observe os elementos para a gente saber o que vai usar. Olha para cá, vem comigo. That tall woman is, parará, secretary in the company. Ó, é a secretária da empresa, da companhia. Então, eu estou falando ela em relação às outras. Se eu estou falando dela em relação às outras, eu tenho comparativo ou superlativo? Superlativo, superlativo. O adjetivo aqui, ó, ambitious, ele é curto ou é longo? Não dá para ter dúvida. É óbvio que aqui ele é longo. E se ele é longo, você tem que usar the most. Então, vai ficar? That tall woman is the most ambitious secretary in the company. Então, ela é a secretária mais ambiciosa da empresa. Perceberam? Olha os elementos, gente. Stefan understands English, the other students. Eu estou comparando Stefan com quem? Com os outros alunos. Aqui é uma comparação direta. É um em relação aos outros diretamente. E qual é o adjetivo que aparece aqui? Good. Lembra que esse good é um adjetivo que tem a forma comparativa irregular. Como é que eu digo melhor que? Exato. Então, esse good vai se transformar em better. Better. Então, vai ficar, ó, Stefan understands English better than the other students. Né? Então, ele entende inglês melhor do que os outros alunos. Observe os elementos da frase para você saber o que vai usar. Ó, he plays the guitar as André Segovia. As, de novo. Então, igualdade. He plays the guitar as well as André Segovia. Tão bem quanto. Hã? Se já tem o as após o adjetivo, você já sabe que antes, de novo, as. Se fosse uma negativa, um not, aí poderia ser so ou as antes do adjetivo. 5. Nobody is deny. Então, ninguém em relação a mim. Ó. Ninguém é o quê? O que é happy? Exato, feliz. Então, ninguém é mais feliz do que eu. Happy. Curto ou longo? Happy. 2 sílabas. Mas termina em quê? Em Y. Então, short. Adjetivo, curto. Você vai usar o ER. E como termina em Y e antes tem consoante, tira o Y, coloca IER. Nobody is happier than I. Ninguém é mais feliz do que eu. Hã? A 6ª. Brazil exports coffee of all the American countries. De todos os países americanos. Então, é o Brasil em relação a todos. Aí vai ser o quê? Superlativo. O mate também é irregular. Então, aqui você vai usar o Brazil exports the most coffee. Quer dizer que o Brasil é o maior exportador de café dos países americanos. Ok? The most. The most. A 7ª, John Legend is one of. Dica. One of quer dizer um dos. Se tem um dos, você já sabe que está falando de quê? De superlativo. One of the greatest, ó, great, só tem uma sílaba. Então, greatest, vai usar o EST. The greatest singers to me. É um dos maiores cantores para mim, ok? One of the greatest singers to me. Is Scotland and Finland. Olha a comparação aqui, ó.
Escócia de um lado, Finlândia do outro. Com qual adjetivo big? O adjetivo big, ele significa grande, mas ele é um adjetivo, obviamente, curto, só tem 3 letras. Só se abre a boca para falar uma vez, ó, big. Não é big, não, é big. Só uma sílaba, então, a gente vai fazer a comparação direta. Is Scotland bigger than Finland? A Escócia é maior do que a Finlândia? Claro que a gente vai escrever esse bigger com o G repetido, né? Consoante, vogal, consoante. E aí depois o ER, e aí depois o than, para comparação direta. A nona, this backpack is the blue one. Então, eu estou falando de uma mochila em relação àquela mochila azul. E o adjetivo expensive, que a gente sabe logo e percebe que é longo. Então, eu estou comparando. Superioridade. This backpack is more expensive than the blue one. Então, ela é o quê? Mais cara que a azul. A 10ª, today is much hotter than yesterday. Né? Hoje está mais quente do que ontem. Hot, curto, comparativo de superioridade, vai dobrar o T e usar o ER. Aí a gente tem essa outra questão. Olha só. The first lesson in the book was certainly than the others, but it was not in the book. Presta atenção aos elementos. O que eu tenho bem aqui, turma? Ó, then. Se tem then, eu já sei que esse then significa que ou do que. Então, eu estou comparando. Se eu estou comparando, eu posso ter aí adjetivo comparativo de inferioridade ou de superioridade. O que eu tenho aqui nessas opções? Olha só, o que é possível? Easier than, perfeito. A letra A bem aqui no início, perfeito. Easiest já não pode, porque easiest é superlativo. Easiest é superlativo. Letra C eu elimino, letra E eu elimino. Easy é só o adjetivo e easy é só o adjetivo. Bem aí, já morreu a questão. Então, ó, the first lesson in the book was certainly easier than the others. Era mais fácil do que as outras. But it was not the best in the book. Mas ela não era a melhor do livro. Era mais fácil, mas não era a melhor. Essa outra aqui, o superlativo irregular. Riding a horse is not... para cá, vem comigo. Olha a negação aqui, ó. Not. Então, eu estou comparando riding a horse, andar a cavalo, com andar de bicicleta. E aqui eu tenho uma negação. Se eu tenho uma negação, eu posso ter a letra A, ó, not so easy as, não é tão fácil quanto? Pode ser a letra A. Vamos ver as outras? A letra B, easier than, até poderia ser dentro dessa frase, só que o easier aqui não existe. Você teria que tirar o Y e colocar IER. Então, aí tem um erro de propósito. Não poderia ser. Teria que tirar o Y, colocar o I e aí depois o ER. More easy than não existe, porque easy é um adjetivo curto. Você não pode usar o more antes de adjetivo curto. The most easy é superlativo e é curto. Aí tem 2 erros. Nem a frase está no superlativo e o adjetivo easy é curto. Eu não posso usar the most. E so easy so. Cuidado. Eu falei várias vezes que depois do adjetivo só pode vir as. Nunca so. Ok? E para terminar essa aqui, ó. The weather em São Luís is the weather em Rio Grande do Sul. Então, eu estou comparando, né? O tempo em São Luís em relação ao tempo no Rio Grande do Sul. Como é que eu faço? Warm as. Aqui não tem, ó, a comparação. Não tem R nem more. Então, não existe. A letra B, warmer, mais quente que. Perfeito. Então, São Luís é mais quente do que o Rio Grande do Sul. E olha aqui, ó, more warm, não pode, porque o warm é curto, eu não posso usar more, que é longo. Warmest é superlativo. Estaria correto se a frase fosse superlativo, mas aí é uma comparação. E the warmest também é superlativo, não dá para ser. Ok? So, stop here and we'll meet next class. Bye bye.